Se engana quem acha que a caipora não existe, viu, meus queridos? Teve uma época que eu estudava no ensino fundamental e morava no interior, na casa da minha avó. Todo dia eu ia e voltava pra escola com uma amiga minha que morava no mesmo bairro que eu, certo? O que acontece? Quando tá no inverno no interior, a mata cresce muito, fica tudo muito verde, os rios ficam cheios de água. Quando tinha muita água nos rios, quando tinha as enchentes, tinha as cachoeiras também. E eu gostava de ver porque tinha no caminho de ir pra escola. Uma vez que eu tava voltando com uma amiga minha, e quando a gente voltava, a gente passava assim em frente a um rio, que se você andasse mais um pouquinho pra dentro, tinha uma cachoeira. Cachoeira essa que só se formava no inverno, né? Então era uma coisona assim, todo mundo queria ver essa cachoeira. Nesse dia em específico, a minha amiga não pôde ficar pra ver a cachoeira comigo, né? Ela falou, não, eu tenho que ir pra casa logo. E eu insistindo, não, eu quero ver a cachoeira, quero ver a cachoeira. Vai na frente que eu vou ficar e vou ver a cachoeira. Foi dito e feito, ela foi pra casa quando a gente passou por essa cachoeira. Eu entrei mais dentro assim da mata, né? Porque não era bem no caminho, você tinha que entrar. E assim que eu entrei na cachoeira, isso era umas 11 da manhã, porque eu estudava pela manhã. O que acontece? Eu realmente entrei cantando, sozinha, com medo, né? Porque eu tinha medo de andar sozinha. Cheguei lá, vi a tal cachoeira, a coisa mais linda. Só que quando eu voltei pra casa, eu não consegui voltar pra casa porque tinha uma onça bebendo água na beira do rio. Uma onça. O que, por incrível que pareça, é muito comum nos interior, porque o pessoal vive dizendo que vê onça por lá. Gente, quando eu vi aquela onça, eu me escondi atrás de uma moita. De uma moita, assim, porque tinha muita mata, né? Assim, silenciosa pra ela não me ver. Eu tremia tanto, mas eu tremia tanto que eu pensava que eu ia morrer tremendo. Eu juro que eu fiquei horas e horas encolhida, assim, de cabeça baixa naquela moita, com medo de fazer algum barulho, a onça vir e me pegar. E teve uma hora que eu me atrevi a olhar de novo pro rio pra saber se a onça ainda tava lá, e ela não tava. O que tava lá era uma sucuri saindo de dentro do rio, uma sucuri. Gente, sucuri de filme, anaconda, gigante, atravessava o rio, o tamanho dela. Parecia que tinha assim uns 10 metros a sucuri, gigante, gorda mesmo, coisa de outro mundo. Eu fiquei apavorada. Só que eu não esperei, eu comecei a correr. E lembrando que eu fazia aquele caminho todo dia pra ir pra escola. Eu conhecia aquela mata, eu conhecia aquele caminho. Só que eu não conseguia chegar em casa. Eu me arrepio todinha, lembrando. Eu corria e não conseguia chegar em casa de jeito nenhum. Teve uma hora que eu comecei a escutar um assovio. Esse assovio começou vindo de longe, de muito longe. Pensei até que poderia ser algum pescador por ali, né? Depois o assovio tava muito perto. Tava tão perto, gente, que doía os meus tímpanos de tão alto que era. Parecia que tava do meu lado, mas não tinha ninguém do meu lado. Pra vocês terem ideia, eu fiquei tanto tempo naquela mata que quando eu consegui chegar em casa, eram 4 horas da tarde. Lembrando que eu tinha parado ali 11 horas da manhã. E a minha avó tinha falado que a minha avó tava chorando quando eu cheguei em casa, super preocupada. A minha mãe tava lá. Só que a minha avó tinha falado que tinha me visto. Ela tinha me chamado, tinha me visto, mas eu não tinha escutado ela. Eu tinha voltado pra dentro da mata. Aí eu saía de dentro da mata, minha avó me via, minha avó me chamava. E eu não ia até ela, como se eu não estivesse escutando e não estivesse encontrando o caminho pra cá. Até hoje eu tento procurar uma explicação plausível pro que aconteceu, mas eu não encontro. Além do fato da minha avó ter me dito que como eu tinha desobedecido ela, a caipora tinha zoado com a minha cara. E não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de história do interior, que eu tenho 1 milhão pra contar.